Olá, boa noite a todos. Boa noite. Possamos essa noite unir nossos corações em muito amor e muita luz pelos mais necessitados. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade e por termos estar junto a Ti, aprendendo com todos os Teus ensinamentos e principalmente evoluindo, pondo em prática em nosso dia a dia todas as Tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá, os recados do meu coração, de José Carlos de Luca. Brilhe a vossa luz. O Mestre exortou a todos nós, brilhe a vossa luz. Quantas vezes observamos que nossos filhos estão com a luz interior apagada por conta do desânimo e da descrença. Quando oramos a Jesus, suplicando auxílio para as dores que nos excruciam a alma de amarguras, o Mestre continua nos dizendo, brilhe a vossa luz. Estamos sendo chamados, filhos queridos, a testemunhar o que já sabemos. Assim, como estudante de medicina, depois de exaustivos aprendizados, é chamado a manusear o bisturi. Somos luz. Somos luz em essência. Nosso espírito é uma chama que brilha. E todas as vezes em que a nossa mente nos prega uma peça, nós nos afastamos dessa luz e nos apegamos ao que está no mundo externo, nos apegamos à matéria. Eu gostaria de pedir a vocês que prestassem atenção quando, eu não sei se vocês já ouviram falar em hipocondria. A hipocondria é uma forma que muitas vezes uma pessoa desenvolve, na verdade é um distúrbio em que a pessoa desenvolve por monitorar o corpo o tempo inteiro, 24 horas por dia, com medo de estar doente. Então presta atenção nos batimentos cardíacos, presta atenção na respiração, presta atenção na pele, presta atenção no funcionamento dos órgãos. A pessoa fica o tempo inteiro preocupada porque está focado no corpo, não está focado nessa chama que é a nossa essência divina, que é o nosso espírito. Então, muitas vezes essas pessoas elas ficam de médico em médico procurando um problema de ordem física, porque elas estão conectadas com a matéria. Então, elas não estão conectadas com o mundo interno, com o espírito, porque esse corpo ele é só uma casca, ele é só um instrumento, ele é uma armadura em que nós utilizamos durante a nossa estada aqui na Terra com a finalidade de desenvolvermos essa chama espiritual. Quando a gente consegue fazer uma interiorização, ou seja, quando a gente consegue olhar para dentro de si, silenciar a mente, como acontece muito através do método da meditação. Os budistas praticam muito isso, eles se atentam à respiração e tentam focar na presença plena. Eles não deixam que a mente fique turbulenta. Quando a gente consegue ter o autodomínio dessa mente turbulenta, nós nos aproximamos da nossa chama, nós nos aproximamos dessa luz
que todos nós temos em essência, porque somos filhos do Criador, fazemos parte do cosmos, fazemos parte do universo. Então, em essência, nós temos uma pureza espiritual. Só que no decorrer das nossas encarnações, nós vamos acumulando karma, vamos acumulando dívidas que nós acabamos por acumular, por desenvolver, pelas falhas de uma existência vazia, de uma existência fútil, de uma existência conectada a tudo aquilo que é provisório. Inclusive, o nosso corpo é provisório. Então, não adianta que eu fique 24 horas por dia monitorando o meu corpo, porque esse corpo um dia irá se deteriorar e, como está lá nas escrituras, do pó ao pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Ou seja, essa matéria ela vai voltar para a natureza. Agora, o espírito ele é imortal. Deus é eterno e o espírito é imortal. Então, nós somos criados por Deus. Se nós conseguirmos, no decorrer da nossa vida, viver na matéria, viver no mundo material, sem estarmos em conexão absoluta com esse mundo material e mais conectado com a nossa essência espiritual, com essa luz, teremos com certeza uma existência mais pacífica, porque nós não iremos nos ater aos problemas, iremos ter fé. A fé, ela virá automaticamente. Eu recomendo a todos que pratiquem a meditação guiada, que a gente encontra aí na plataforma do YouTube. Busquem a prática dessa meditação. Se não conseguir fazer sozinho, faça a guiada, que é uma forma de acalmar a mente, silenciar a mente. Porque o que a mente faz? Ela nos sabota. Ou ela vai ficar lá atrás no passado, remoendo os erros do passado, dessa mesma vida, tudo aquilo que a gente poderia ter feito diferente e não fez, lamentando pelas perdas, ou a nossa mente vai nos empurrar para o futuro este que ainda não aconteceu e que eu não tenho controle sobre ele. Então a única coisa que eu tenho é o momento atual, o presente. Então eu preciso estar em presença plena, porque através disso eu vou ter a noção de que é somente aqui e agora que eu posso fazer alguma coisa. A nossa sociedade está adoecida, extremamente adoecida, porque devido a tantos estímulos da tecnologia, nós estamos ficando cada vez mais dispersos, desenvolvendo transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, porque somos bombardeados por informações nas mídias. Temos um computador em nossas mãos, que é o nosso celular. Em qualquer classe social, haverá alguém com um aparelho na mão, tendo acesso a tudo. Então, nós passamos o dedinho na tela e vemos, olhamos para tudo e não enxergamos nada. Essa quantidade de estímulos que nós sofremos, somos bombardeados no dia a dia, está gerando na população, na humanidade do mundo todo, uma exaustão mental. E quanto mais eu fico parecendo uma pessoa hipnotizada com o aparelho celular ou nos computadores, eu vou me distanciando do meu eu interior, da minha essência divina. Eu me esqueço de olhar para a natureza, eu me esqueço de olhar para o sol, olhar para a terra, olhar para o mar, olhar para os rios, para os lagos, para os animais. Eu vou passando pela vida, eu vou sobrevivendo. Os anos vão passando e por isso que a gente fica com essa sensação de que o tempo está voando.
O tempo não está voando. Se você for para o campo e não levar o seu aparelho celular, se não houver internet no lugar que você estiver, o dia vai parecer 2 vezes maior do que ele é, porque você não vai estar conectado. Então você obrigatoriamente irá se conectar com a natureza. Quanto mais nós nos afastamos da natureza, mais nós nos afastamos da nossa essência, porque nós fazemos parte dessa natureza. Somos seres vivos e fazemos parte do ecossistema. Então, brilhar a nossa luz interna, interior, só vai acontecer à medida em que eu estou conectada com o meu espírito. Eu vou viver na matéria, eu vou desfrutar de tudo que a matéria tem a me oferecer, mas com ponderação, com equilíbrio. Eu preciso estar dentro do meu ambiente familiar, olhando nos olhos do meu marido, olhando nos olhos dos meus filhos, olhando nos olhos das pessoas que eu trabalho, que eu tire os olhos da tela e me conecte com o outro, porque nós estamos nos afastando uns dos outros. Muitas vezes a gente vê reportagens com uma crítica sobre as crianças que estão com o aparelho de celular na mão, com a tela, muito jovens, muito bebezinhos. Só que se você observar, se vocês prestarem atenção, os adultos que estão com aquela criança, na realidade eles não estão com aquela criança. Cada um está com o aparelho na mão, ou jogando videogame, ou jogando algum joguinho no aparelho de celular, ou pura e simplesmente assistindo uma série e a criança está ali. Ela tem um adulto ao lado, mas ela está sozinha, está solitária. Então nós estamos nos afastando da nossa essência. Nós precisamos nos reconectar. Se nós não conseguimos equilibrar o nosso cotidiano, quiçá como iremos nos conectar com esse brilho da nossa luz interior. Então Jesus, ele veio à Terra e deixou como legado o aprendizado de que nós precisamos nos conectar internamente, porque a fé ela só acontece quando eu me lembro de que eu sou um espírito. Quando eu me lembro que eu sou um espírito, eu me conecto com a espiritualidade. Quando eu estou conectada à matéria, eu me desconecto da minha vida espiritual e vivo o cotidiano com toda a sua loucura. Eu me sinto cansado, estressado, adoeço, morro mais cedo, tenho uma programação kármica, tenho uma programação encarnatória em que eu vou sucumbir, porque eu estou acelerando todo o meu organismo, toda a máquina, todo o meu corpo num processo autossuicida. Então, vamos brilhar a nossa luz, vamos nos conectar com a nossa essência e, através disso, a fé em Deus ela irá se fortalecer. Eu vou me espiritualizar, brilhando, me conectando com o brilho que é o fato de sermos espíritos. E aí vamos conectar com tudo que é de Deus, tudo que é da natureza e, consequentemente, vou desenvolver a conexão com o meu próximo, com a minha família. Muitos problemas irão diminuir se cada um pelo menos estiver cuidando, preservando alguns minutos do seu dia para se lembrar de que é um ser espiritual. Se nos lembrarmos todos os dias que somos seres espirituais, com certeza vamos nos humanizar e teremos um planeta mais feliz. Somos luzes, né? Nós temos essa centelha divina, esse poder, vamos colocar assim, né? Já dissemos aqui algumas vezes, se você entrar num quarto escuro com um simples fósforo, a luz ela ilumeia totalmente o ambiente. E nós, no comodismo, porque é um comodismo, a gente fica esperando que a espiritualidade amiga venha nos auxiliar, que Jesus venha nos ajudar, o comodismo. Então, até quando
nós vamos ficar esperando que até a espiritualidade amiga venha resolver os nossos problemas. Problemas esses que nós mesmos causamos a nós mesmos ou ao nosso ente querido, à nossa família. Então, se somos luzes, nós temos esse poder de transformar a nossa vida. Sim, pedir ajuda à espiritualidade, pedir por oração, fé, tudo isso faz parte. Isso é um mecanismo imediato de ajuda que nós temos. Mas eu acho que nós precisamos também sair desse comodismo. Se somos luzes, nós temos esse poder na mão de transformar e não ficar dentro de cada dificuldade que nós tenhamos, que nós mesmos geramos para a gente, esperando que o outro venha nos auxiliar, que a espiritualidade amiga venha nos auxiliar, que Jesus venha nos auxiliar. Nós temos esse poder de transformar tudo em nossa vida, porque somos luzes. Exato, somos luz e temos a capacidade de nos auto-iluminar e iluminar a todos em nosso redor, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho. Se em cada momento do seu dia, a todo momento na realidade, você tiver a capacidade de se lembrar que você é um ser divino, que você é filho do Criador, isso irá te trazer uma paz interior. E essa paz, ela vai se multiplicando, ela vai se expandindo através dessa luz interior. Então, somos todos luz, iluminamos a tudo e a todos quando a gente tem a capacidade de se conectar em essência com Deus. E essa conexão, ela só existe quando eu me lembro que sou espírito. Então, eu sou espírito e sou filha do Criador. Só isso já vai me trazer paz. E pense bem, se cada pessoa conseguir equilibrar a sua mente, o seu espírito e sentir a paz interior, imagine isso no coletivo. Teremos com certeza um ambiente familiar mais leve, teremos um ambiente no planeta muito mais leve, porque a paz ela vai acontecer numa dimensão coletiva. Foi isso que o Mestre exortou, né? Brilhe a vossa luz. Então vamos, a partir de hoje, nos disciplinarmos no sentido de brilhar a nossa luz e transformar o ambiente iluminado. É isso aí. Vamos agora unir a nossa luz interior e formar uma grande corrente em prol dos mais necessitados. Novamente fechando nossos olhos, sinta os benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças, com pétalas brancas, recheadas de luz. E nesta comunhão, vibremos pelo nosso planeta, vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que sofrem pela perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, infidelidade, desrespeito entre pais e filhos. Abra o seu lar para Jesus, que Ele traga muita luz, muita paz para todos os nossos lares. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vamos envolvendo esse ente querido em muita luz, em muita paz,
e muita harmonia, fé, perseverança. Te pedimos, Jesus, pela proteção do nosso lar, pela proteção de nossos cônjuges, de nossos parentes e amigos, de nossos filhos, que essa energia de amor, de luz, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de todo o nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para nos fortalecer, para curar as nossas enfermidades, para nos auxiliar na nossa autoiluminação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Antes de encerramento, oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão por todos que estão nos acompanhando no Facebook, na página Aura Vibração Espiritual, em nosso canal no YouTube, com o mesmo nome. Divulguem, compartilhem, curtam, porque isso nos ajuda com a divulgação do nosso trabalho, que tem como finalidade falar de amor, de paz e de iluminação espiritual. É isso aí, amor. E também por quê? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem, queridos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.